Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 20. Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia, sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que estivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicou que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra lida. Deus bendito e amado, tu sabes o quanto nós precisamos entender o que foi lido nesta noite. Que o Espírito Santo, Pai, possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa estar, Deus, edificando a sua igreja através desse texto sagrado, Pai. Para o louvor e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 4
no final do capítulo 4, do versículo de versículo 35, de 35 a 41, Jesus, ele acalma uma tempestade. Quando ele está com os seus discípulos, que ele chega em determinado lugar, ele vai com os discípulos nesse mar, e ele enfrenta uma grande tempestade. E Jesus acalma aquela tempestade, que os discípulos ficaram aterrados, com muito medo, pensando que eles iriam submergir, morrer. A ideia deles é essa. Até porque houve uma reclamação dos discípulos, e Senhor, você não vai fazer nada? Nós estamos aqui morrendo. E aí, como é que vai ficar a nossa situação? E depois que Jesus, ele acalma a tempestade, ele desembarca com os seus discípulos do outro lado da margem, e agora vem ao encontro do Senhor um homem perturbado, um homem totalmente endemoniado. Jesus, ele enfrenta uma tempestade, acalma aquela tempestade, e agora Jesus se encontra em uma determinada situação de acalmar um homem perturbado, um homem angustiado, um homem que estava dando muito trabalho a todos os presentes, a toda a sociedade e também a sua família. Esse homem, ele chega diante do Senhor porque ele tinha uma vida totalmente angustiada. Então veja só, esse homem, ele é um homem que está possesso pelo espírito mau, um espírito imundo, aqui diz o espírito imundo. E agora Jesus sai de um mar agitado para se encontrar com um homem totalmente agitado. E quando ele desembarca logo na praia, a grande recepção, quem vai receber o Senhor? Depois que ele chega naquela praia, a Bíblia diz que esse homem que estava extremamente endemoniado. Nós vamos trabalhar alguns temas aqui, alguns textos aqui, alguns pontos desse versículo de 1 a 20, sobre o que aconteceu com esse homem. Um homem infeliz encontra Jesus. É a descrição dele. Os demônios controlam esse homem. O confronto com Jesus, os demônios são identificados e são expulsos. Os porcos, ao serem possuídos pelo demônio, precipitam-se do penhasco abaixo e morrem. O pedido das pessoas para que Jesus saísse daquela terra por causa do prejuízo, que eu vou falar já para vocês, que dera através daqueles porcos. E o pedido do homem que queria seguir Jesus, e Jesus manda ele voltar para sua casa. Nós vamos trabalhar aqui agora, nesse momento, pelo menos três lições importantes sobre a vida desse homem. Quem controlava esse homem? O que foi que o diabo fez com esse homem? Nós vamos entender o que o diabo fez com esse homem, o que a sociedade tentou fazer para ajudar esse homem e o que o Salvador Jesus Cristo fez para libertar esse homem. E eu queria trabalhar essas três forças que agiram na vida desse homem endemoniado. A primeira força é a força de Satanás. Nós não temos que negar a fúria do diabo contra a humanidade. Nós não podemos fechar os nossos olhos e não ver que a Bíblia é clara quando diz que o mundo jaz do maligno, que o diabo se transforma em anjo de luz e o diabo perturba as pessoas, angustiam e também ele pode até oprimir, que eu vou falar daqui um pouquinho, oprimir até os servos de Deus. Então a primeira força que nós vamos ver é que este homem, ele era possesso por Satanás. O diabo oprimia aquele homem, tomava de conta da vida daquele homem. Já eu vou falar para vocês o que é opressão e o que é possessão. Esse homem, ele não era somente opresso, ele era possesso por esse espírito imundo. E a Bíblia deixa bem claro que esse homem, ele era um homem totalmente entregue nas mãos de Satanás. O que foi que Satanás fez com esse homem? Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Primeiramente, Satanás destruiu a família deste homem.
este homem não vivia em casa, esse homem, ele andava pelos sepulcros, nos cemitérios, esse homem não tinha prazer, esse homem era um homem moribundo, era um cadáver ambulante, que não tinha para onde ir. A primeira coisa que o diabo destruiu na vida dele foi o lar, foi a família. Tira ele de dentro da sua casa para que ele fique morando dentro dos cemitérios, dentro dos sepulcros. Então, a primeira coisa que o diabo faz na vida de uma pessoa é destruir a família, destruir os relacionamentos, destruir o casamento, destruir os filhos, destruir qualquer forma de relacionamento que haja dentro de casa. Essa é a primeira aplicação que eu trago, como o diabo ele tem tentado destruir famílias, famílias de povo de Deus, famílias de servo de Deus, famílias daqueles que servem ao Senhor. E, lamentavelmente, muitas vezes as pessoas não abrem os olhos espirituais, não percebem a fúria do diabo e acham que isso é uma coisa muito normal. Então, o primeiro que vimos aqui é que o diabo, ele tira esse homem dentro da sua casa. O homem, ele não tem mais prazer na sua família, e até porque nem a própria família aguentava. Porque homem com esse comportamento, qualquer pessoa com esse comportamento, dentro de casa, ninguém suporta. Você manda embora, você manda fazer alguma coisa, é muito difícil. Então, o primeiro ponto é isso aqui, o diabo, ele entra para destruir a família que é projeto de Deus. Eu preguei aqui em maio sobre esse tema família, o quanto o diabo tem tentado destruir os nossos relacionamentos e as nossas famílias. O que ele agora, ele destrói a família, tira o homem dentro da sua casa, ele automaticamente destrói os relacionamentos sociais. O homem não estava mais na sociedade, ele não estava mais com os seus amigos, ele não trabalhava, ele não tinha nenhum vínculo com a sociedade, porque era um homem que perdera toda a sua identidade. O que é que o diabo faz? Destrói a família, o diabo vai lá nos relacionamentos sociais, e esse homem só tinha uma única companhia, que eram os demônios, porque ele não morava em casa, ele morava no sepulcro. Ele não tinha prazer da sua família, ele tinha prazer de estar morando dentro daquele cemitério. Então, o diabo destrói a família, destrói os relacionamentos sociais, o homem fica isolado, até porque ninguém da sociedade aguentava conviver com este homem. Então, a melhor coisa que se pode fazer é que ele fosse embora, afastasse ele e jogasse ele para lá. E ele foi exatamente fora da sua casa, longe da sociedade. O terceiro ponto aqui é que o demônio destrói a família, destrói o relacionamento com a sociedade, destrói a sua saúde física e a sua saúde mental. A Bíblia diz que ele se cortava, que ele se autoflagelava, que ele não tinha esse prazer de viver, alegria. E a Bíblia diz que ele era um homem perturbado, a mente era angustiada, ele tinha uma força descomunal e algo muito incomum, que alguém amarrava ele se soltava, e ninguém conseguia prender aquele homem. Ele era um terror da sociedade. Se ele entrasse na cidade, alguém poderia sair correndo, porque tinha medo da atitude desse homem. Ele era um homem perturbado, ele era um homem doente, era um homem mentalmente extremamente angustiado, perturbado, porque não tinha paz. O diabo destrói a família, o diabo destrói os relacionamentos sociais, o diabo destrói a vida física de uma pessoa, a vida mental e por aí vai. Nós entendemos muito bem que essas mesmas atitudes de Satanás, ela pode ser vista hoje em pessoas que são totalmente inveteradas, pessoas que são totalmente, eu diria, cavalo do diabo, que faz o que o diabo quer, que não tem prazer, que não tem força para se libertar.
quantas vezes nós vimos pessoas que estão na sarjeta, que está no calabouço da vida, que não tem mais como se levantar, que não tem conselho, que você não tem mais o que fazer, você já orou, você já fez de tudo, mas é isso que a Bíblia quer dizer, e é o ponto que eu vou tratar, de que a sociedade não pode fazer nada, mas Deus pode fazer todas as coisas. O quarto ponto que esse homem sofrera é que ele não tinha paz. Era alguém atormentado, era alguém que não tinha sossego na sua alma. A Bíblia diz que ele andava de dia e de noite. Isso quer dizer que ele não dormia, que ele não vivia, que ele não tinha prazer em nada, mas era um homem que era realmente entregue a Satanás. Alguém que não tinha prazer em fazer essas coisas. E Jesus, ele sempre encontrou com pessoas desse tipo e trouxe a libertação. Esse primeiro ponto que nós vamos tratar. O diabo, ele angustia, ele traz grandes prejuízos na vida de um homem. Agora deixa eu falar para vocês que existem dois extremos, extremamente, isso é redundante, perigoso, atribuir tudo ao diabo ou negar as atitudes do diabo. Há pessoas que atribuem todas as coisas ao diabo, e há pessoas que ignoram totalmente de que o diabo não faz nada. Eu digo para vocês que nós temos que ponderar, que pensar que Satanás, ele age nos dias de hoje, que o diabo, ele tenta as nossas vidas, que ele sabe do ponto fraco do pastor Joabe, ele sabe do ponto fraco do presbítero Solon, ele sabe de cada fraqueza. Claro que ele tem uma limitação, ele vai até onde Deus permite. Lembra do livro de Jó, não é? Que Deus permitiu, você vai até aqui, não passe daqui. Isso é fato. Agora, nós devemos ter muito cuidado para não atribuir muitas coisas a Satanás, porque isso faz com que eu e você venha a querer nos livrar da responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos pecaminosos, mas temos que ter muito cuidado para não atribuir tudo a Satanás. Eu lembro uma vez que um rapaz chega para mim e diz assim: mas rapaz, o diabo se levantou na escola do meu filho. Eu digo: mas foi mesmo? Foi. E o que aconteceu? Ele disse: olha, a professora me chamou, e eu sei que era o diabo puro falando na boca daquela mulher, de que meu filho não poderia mais entrar. Mas o que aconteceu? Não, porque eu só posso deixar ele na escola depois de 15, 20, 30 minutos de atraso. E o diabo se levanta. Eu digo: não foi o diabo que se levantou, você deu brecha para que essas coisas acontecessem. Vamos separar, porque atribuir tudo ao diabo é você querer tirar a sua responsabilidade, como também transferir para outra pessoa. Outro perigo é quando as pessoas ignoram, né, que Satanás, ele não faz isso. Até mesmo de uma forma orgulhosa, eu já vi pessoas dizerem assim: não foi o diabo, fui eu que fiz isso, eu. Claro que ele fez isso, que ele cometeu um pecado contra Deus, mas eu não tenho dúvida de que o diabo tenha também investido na vida dele. Então, para a gente trabalhar esses dois extremos, para que a gente não seja, não é tudo ao diabo, não também, e não dizer que o diabo não faz nada. Existe uma diferença entre possessão e opressão. A possessão, ela é de dentro para fora, e a opressão, ela é de fora para dentro. O que quer dizer? O homem, ele era possesso, o diabo possuía a vida dele. Quando o diabo possui a vida de uma pessoa, ele tem domínio, ele vai fazer o que ele quer. Quando a pessoa, ela é opressa, é algo que vem de fora para dentro, deixando bem claro para nós, servo de Deus, que crente em Jesus Cristo não fica possesso. O cristão, ele sofre com a opressão, com a pressão que vem de fora, talvez de qualquer lado da sociedade, qualquer tipo de opressão nós sofremos.
O diabo, sim, ele oprime a nossa mente, ele tenta trazer opressão para o nosso coração. Mas possuir não, porque nós somos templo do Espírito Santo. E Tiago diz assim: não pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Então, o primeiro ponto que eu trago para vocês aqui, nessa questão de possessão e opressão, é que o diabo, ele não pode possuir a vida do crente. Ele pode oprimir, ele pode angustiar, ele pode trazer tristeza, ele pode jogar as suas setas, ele pode investir nas nossas fraquezas, daquilo que ele sabe que nós somos tendenciosos. Então veja só, Jesus, ele vai diante desse homem. Olha, a possessão é uma das mais graves ações do maligno na vida de uma pessoa. Veja só, porque ele vai tirar a tua paz, ele vai tirar o teu prazer, o diabo tira, e ele faz esse monte de coisa. João diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz do maligno. Quando a Bíblia diz que o maligno não toca, é a ideia de que ele não vai ter o controle da vida nossa, não é? Ele não tem esse controle, a não ser que haja uma permissão de Deus, como eu já falei, reitero mais uma vez, como foi na vida de Jó. Então, outra coisa muito importante que eu queria falar para vocês, que o diabo, ele age com violência, mas ele age sem violência. Na vida desse homem, ele agiu de uma forma brutal. Ele trouxe angústia, ele trouxe para a sociedade um homem violento, um homem que todas as pessoas tinham medo, que ele amedrontava a sociedade. Como é que o diabo faz? Ele trabalha dessa forma violenta, mas também o diabo, ele trabalha de forma muito secreta. Esse homem, ele era um homem angustiado, era um homem que não tinha prazer em fazer as coisas. Agora, veja só, esse homem, ele era aquele que ninguém tinha coragem de encontrar. Mas como é que o diabo age? Se você for ler na Bíblia, o inimigo ele é muito sutil. Ele pode agir com violência, ele pode agir sem violência. Alguém pode simplesmente, em um sorriso, em um abraço, em um aperto de mão, estar sendo usado pelo diabo, com certeza. Vamos para a Bíblia. No capítulo 13 de João, Jesus vai falar lá que Judas, Satanás tinha colocado no coração de Judas o quê? Para que ele traísse Jesus, não é? Como diz Augusto Nicodemos, o diabo entrou em Judas, ele não espumou, não estribuchou, ele não pulou, ele não fez nenhuma careta, não fez nada disso. Apenas ele age de uma forma muito tranquila, dizendo que iria beijar Jesus. Foi a maneira que o diabo usou. Precisamos entender, nem sempre o diabo, ele age de uma forma violenta na vida dos homens. Ele age sutilmente, por isso que nós devemos estar atentos, nós devemos estar com o nosso coração preparado e pedir um pouquinho de discernimento ao Senhor para que possamos enfrentar pessoas que falam mansa, não estou aqui julgando, generalizando, mas pessoas que são usadas por Satanás, são usadas pelo inimigo de uma forma muito tranquila e muito mansa. Judas foi essa pessoa que o diabo entra nele e ele não faz nenhuma arruaça, ele não faz nenhuma bagunça, apenas ele age secretamente. Atos capítulo 16 fala de uma mulher que tinha o espírito
espírito de adivinhar, aquela mulher chega diante de Paulo todos os dias e diz assim: este é um filho de Deus. As palavras que foram ditas para o apóstolo Paulo elogiava. Olha que homem de Deus, esses homens pregam a salvação, esses homens são santos homens de Deus. A Bíblia diz, capítulo 16 de Atos, que essa mulher fazia isso constantemente. E o apóstolo Paulo, não é? E sempre recebendo essas palavras. Alguém diz assim: se fosse nos dias de hoje, quando essa mulher se apresentasse com essa palavra bonita, se colocava logo no grupo de oração, logo em alguma coisa na igreja. O apóstolo Paulo olha para essa mulher e diz assim: sai dela em nome de Jesus. Então, o diabo ele age de uma forma mansa, de uma forma tranquila, age de forma muito severa, como agia na vida deste homem. Como foi que Jesus repreendeu a Pedro? Hoje pela manhã nós falamos da escola bíblica dominical. Pedro, de uma forma sentimentalista, querendo agora dar aquele conselho ao Senhor, de que o Senhor disse: eu vou morrer, eu vou sofrer na mão dos homens, eu vou ressuscitar. Pedro chega para ele e diz: Senhor, acabe com essa história, não diga mais essas coisas, que nada disso vai acontecer na sua vida. Por quê? Pedro estava ali emprestando a sua boca ao próprio diabo. Por que eu digo isso? Porque o próprio Jesus disse: arreda-te, Satanás. Só afirmando para vocês, Pedro não estava endemoniado. Em nenhum momento a Bíblia diz isso. Mas ele foi instrumento do inimigo para trazer uma palavra para o Senhor que não tinha nada a ver com aquilo que ele estava passando. E Jesus repreende a Pedro e diz, e repreende: arreda-te de mim, Satanás, porque tu és motivo de tropeço. Então, essas são as forças que agiram na vida desse homem. O diabo, ele toma de conta, ele faz arruaça, ele trabalha de várias maneiras, e nós devemos ficar atentos contra as ciladas do diabo. Alguém diz que presbiteriano não crê nessas coisas, não é? Tem essas coisas de endemoniado, mas eu, no meu ministério, já vi coisas horríveis. E uma das vezes, eu quando chego em casa, depois do culto à noite, eu já estava colocando o meu pijama para dormir quase 11 horas, e uma pessoa liga para mim e diz assim: eu quero que o senhor venha aqui, um diácono, mas não foi da minha igreja aqui não. O diácono diz assim: eu quero que o senhor venha aqui urgentemente, a minha vizinha está endemoniada. Venha nos ajudar. E eu fui para casa, vizinho desse diácono lá, e quando chego, a casa cheia, a moça está em cima de uma cama, e quando eu entro no quarto, e tinha as pessoas segurando aquela moça em cima da cama. Eu disse assim: não solte essa moça. Eles falaram: a gente não pode soltar, ela está muito brava, ela está muito agitada. Eu disse: a nossa força não resolve essa questão. E ali nós oramos por aquela moça, juntamente com o diácono. Aquela moça se libertou. E eu voltei para casa. No outro dia, pela manhã, eu disse: eu vou fazer uma visita na casa dessa moça. E cheguei lá na casa dela, pela manhã, entrei, conversei com a mãe dela e fui explicar o que tinha acontecido. Eu disse: a sua filha estava endemoniada. E a senhora não tente resolver, a não ser com o poder de Deus. Não tente pensar que o Espiritismo vai libertar sua filha. Não tente pensar que qualquer outra religião, filosofia, não estou aqui falando, sou dono da verdade, mas que a sua filha estava possessa e precisava de libertação. Naquele momento nós conversamos e a moça vem, fala comigo, e nós saímos para a cozinha e que sentamos lá na cozinha, eu, a mãe dela e ela, e outra pessoa que eu não me lembro agora. E de repente aquela moça, ela está tomando uma vitamina
com um canudinho, e quando ela dá um gole na vitamina, ela trava e ela fica parada, olhando para a minha cara. Eu disse, está endemoniada novamente. Nós colocamos aquela moça no braço, colocamos lá na cama novamente e fomos lá orar por ela. E eu falei para a mãe dela, cuidado com sua filha. E realmente a filha dela estava endemoniada. Então são essas coisas que acontecem e que realmente nós precisamos do poder de Jesus Cristo. Agora, algumas pessoas exageram, algumas igrejas querem trazer, não é, isso como slogan para o culto, como se o culto, né, o chamado culto de libertação, já viu isso, o culto de libertação? Alguns exageram realmente, mas independente do exagero, essas coisas acontecem e acontecem com muita frequência e nós não sabemos. Outro exemplo que uma grande experiência que eu tive na minha vida, foi também outro domingo à noite, alguém liga para mim, para minha esposa, vem aqui, que tem um homem, esse homem ele trabalhava conosco em uma loja lá na feira, e disse, esse homem ele está aqui, não tem quem segure ele. E chegamos lá, aquele homem forte, não é? Estava todo mundo segurando. Eu disse, solta esse homem. Ele disse, a gente não pode soltar. Eu disse, solte porque nós não temos força suficiente para sustentar ele. Lembra desse texto aqui? Nenhuma cadeia, nenhum grilhão. A ideia aqui dessas correntes era amarrada nos pés desse homem aqui. E ninguém sustentava. E eu me lembrando direitinho desse texto, eu preparando essa mensagem, me lembrando desse rapaz. E esse rapaz, doutor André, ele sentado na cama, e eu disse, solta esse homem, nós oramos, esse homem se liberta, esse homem pede um copo, eu não esqueço nunca, ele pede um copo com água, num copo de alumínio, a pessoa traz o copo, ele bebe e faz assim no copo de alumínio, como se fosse um copo descartável. Para você ver a força que esse homem tinha, que ninguém conseguia prender, ninguém conseguia fazer nada. Então, é isso que acontece. A segunda força que agiu, ou melhor, a segunda força que tentou a vida na vida desse homem, foi a força da sociedade. O que a sociedade pôde fazer por este homem? A primeira coisa, a sociedade afastou ele do convívio social. Tira esse homem de cena, manda esse homem embora, porque ninguém poderia conviver com pessoa desse tipo. Então, a primeira atitude, o que a sociedade tentou fazer para amenizar o sossego das pessoas ou da família, a primeira ideia foi que esse homem fosse afastado da sociedade. Ele fosse agora para longe das pessoas. A segunda atitude da sociedade, essa que eu falei agora, é que acorrentava esse homem. Esse homem, ele era perturbado, esse homem era acorrentado. Olhe, eu não quero tirar aqui o mérito de alguns profissionais, como psicólogo, psiquiatra, sociólogo, entre outros, que podem fazer o seu papel para ajudar na sociedade. Agora, se tratando do problema de pecado, do problema de perturbação do inimigo, só o Senhor que pode trazer paz ao coração dessas pessoas. Com todo respeito a todos que buscam esse meio, mas a palavra de Deus diz que só quem pode trazer a libertação é o Senhor. Há pessoas que fazem de tudo, fazem encantamento, faz todo tipo de trabalho, mas não resolve. O profeta Isaías, ele responde isso quando ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então veja só, nós não podemos fazer nada. Olhe para aqui, mesmo considerando a importância do sistema prisional no nosso país, que é muito importante, mas não resolve. Por quê? Há uma estatística que diz que 70% dos presos que são soltos, libertados, eles voltam para a cena do crime. De 10, 7 voltam a fazer a mesma coisa. Eles são
são presos reincidentes. Isso é estatística que é verídica hoje. Então, por quê? Porque a prisão não resolveu o problema daquela pessoa. Às vezes as pessoas até pioram, voltam piores. Muitos que saem da cadeia, 70%, eles voltam a fazer o mesmo crime ou maiores ainda. Então, por que eu estou falando isso? Não estou aqui descartando a importância do trabalho da sociedade, do trabalho prisional. Claro, tudo é importante, tudo é um conjunto que pode ajudar. Agora, se tratando de homem perturbado, se tratando de pecado, de pessoas inveteradas, somente o poder de Deus para libertar essas pessoas. O que aconteceu? A terceira atitude é que a sociedade, agora isso é importante, prende o homem, amarra o homem, e o que a sociedade fez por esse homem? Olha o versículo 14 a 17. Os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, olha para aqui agora, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Olha que coisa interessante. 3 bênçãos que esse homem recebe. Agora, o que foi que a sociedade fez aqui? O que foi que eles fizeram? Eles não entenderam a libertação desse homem. No versículo 16, os que haviam presenciado os fatos contaram o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Versículo 17. E entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Doutora, expulsaram o Senhor vai embora daqui. O que eles viram de tão precioso na vida de um homem que era perturbado, angustiado, e agora a Bíblia diz que o homem está assentado, vestido e em perfeito juízo. Deus retribui a dignidade para este homem, Flávio. E agora, o que era que devia se esperar de alguém? Louvor, alegria. Mas que coisa linda! Olha o que Deus fez na vida deste homem. Mas o contrário aconteceu. A Bíblia diz que esses homens, eles ficaram indignados, eles ficaram revoltados. E ele disse, não dá certo o Senhor ficar aqui, manda embora, vai embora, aqui não dá certo. Como eles não valorizaram a presença de Deus, mas eles valorizaram o quê? Os porcos que perderam, eles valorizaram exatamente a dor daqueles que perderam os porcos, mas não valorizaram a alegria, o prazer que aquele homem recebera de estar agora, um homem perturbado, em perfeito juízo, um homem que andava nu, agora está vestido, um homem que não tinha mais dignidade de nada, o Senhor dá tudo de volta para ele, um homem que não parava, um homem que andava de dia e de noite, agora ele está assentado, vestido e em perfeito juízo, e os homens não quiseram esse Deus. Perceba se nós não estamos vivendo essa mesma situação. As pessoas não querem um Deus que liberta. Eles estavam interessados, eles estavam preocupados, sabe em quê, irmã Salomé? No prejuízo que aqueles homens tiveram. Eles não olharam para uma vida, eles olharam para uma situação, para uma circunstância, eles olharam para aqueles que tinham perdido os seus porcos. É assim que a sociedade age, porque há algo diferente que eles não entendem. E a Bíblia diz que esses homens, eles não aguentaram ver alguém liberto, alguém agora que estava com a sua mente sã, alguém que era
perturbador e agora é um homem tranquilo. E é isso que a sociedade, isso é muito perigoso. Olha que coisa impressionante, eles quiseram exatamente, eles valorizaram o quê? O que os homens tinham perdido. E agora, nós vamos para a terceira força, que é a força do Senhor. Quando Jesus chega para esse homem, o Senhor foi até ele, olha que Jesus enfrenta uma tempestade, já sabia o que iria acontecer do outro lado da margem, para se encontrar com esse homem. Jesus foi aonde os homens não iriam nunca. Jesus foi ao encontro de alguém que todo mundo já evitava. Lembra dos leprosos? Os leprosos todos lá, ninguém chegava perto. Jesus foi ao encontro, porque é esse aqui o papel do Salvador, esse é o papel de Jesus Cristo, de ir ao encontro daquelas pessoas, porque a Bíblia diz que ele veio para salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar esses homens pecadores. É um preço muito alto que o Senhor pagou pelas nossas vidas. É algo muito precioso em saber que nós estamos aqui, porque houve um preço. Diga-se de passagem, Paulo diz claramente que nós éramos inimigos de Deus, nós vivíamos sob o poder de Satanás, está lá capítulo 2 de Efésios, nós éramos essas pessoas, nós talvez não fôssemos assim tão inveterados, pessoas tomadas por Satanás nesse sentido, mas nós éramos esses homens pecadores, esses homens maus, que o Senhor veio ao nosso encontro, que o Senhor, Ele resgatou a minha vida e a sua vida. Esse é o poder de Deus, essa é a alegria que nós temos de saber que o Senhor é o Deus que traz essas pessoas que nós não acreditamos, que nós não apostamos, que nós esquecemos, que nós expulsamos. São essas pessoas que Deus vai ao encontro e faz uma grande libertação. Salmo 49, versículos 7 e 8 diz assim: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma dele é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Em cima desse versículo, Paulo Júnior dá uma resposta para um pastor que diz assim: quem não for dizimista vai para o inferno, quem não for dizimista não é crente. E Paulo Júnior pega esse versículo de um de seus vídeos e mostrando que o preço da alma é caríssimo, não é dinheiro que compra a mim e a você. Deus é um Deus que resgata vidas. Nós temos muitos homens da Bíblia que foram alvo da graça de Deus. Sabe quem é o pior homem da Bíblia? Minha opinião. Nos anais da história você vai lembrar de muitos homens maus. Aqui, não é? Hitler, Nero, entre outros. Mas na Bíblia, o pior homem chama-se o rei Manassés. Esse homem, ele provocou Deus a ira. Esse homem fez tudo ao contrário de que aprendera com o seu pai Ezequias. Ele tinha o ensinamento do pai dentro de casa. Esse homem tinha tudo para seguir a linha do seu pai. Mas esse homem, ele se revoltou contra Deus, esse homem fez a nação pecar, esse homem trouxe para dentro do templo a todo tipo de adoração a outros deuses. Esse homem era feiticeiro, agoreiro, necromante, era todo tipo de misticismo, esse homem vivia. A Bíblia diz que ele queimou os seus 2 filhos como sacrifício a um deus pagão. Era o homem que fez a nação sofrer durante 55 anos do seu reinado. Aprendeu com o pai, mas não colocou em prática, substituiu o próprio pai reinando em Israel.
E a Bíblia diz, Gustavo, que este homem mau, esse homem clama a Deus, esse homem se arrepende e Deus traz agora Manassés de volta. Deus agora dá dignidade a esse homem. É isso que nós vimos, que nós estudamos, que nós entendemos, que esses homens maus foram alvo da graça de Deus. Então, eu quero dizer para você que somente Deus pode trazer paz ao coração do homem, somente Deus pode libertar. Não adianta fazer nenhum tipo de misticismo, não adianta querer fazer nada que possa agregar, ajudar para que alguém seja liberto, para que alguém seja transformado, porque nós não temos esse poder, o poder é de Deus, nós temos apenas que orar e colocar nas mãos do Senhor. Porque, infelizmente, tem pessoas que você olha e você diz assim, esse não tem jeito. Não sei se já passou isso com você. Esse não tem jeito. Mas são esses que você diz que não tem jeito, que Deus pode fazer um grande milagre para que o nome dele seja glorificado. E para a gente encerrar, no versículo 17, versículo 18, ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Agora foi que ele disse, vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Olha, agora você vai voltar para a sua casa, você vai conviver com os seus, aquilo que você fazia muito tempo que perdeu, você agora vai voltar ao convívio da sua família. O que ele tinha perdido, esse prazer agora, Eduardo, ele recebe de volta. Porque o Senhor não deixou seguir? Porque agora ele teria que mostrar para os seus o que Deus tinha feito para ele. E alguém diz que agora esse homem é um grande missionário de Deus na terra dos gentios, de Gadara, dos Gerazenos. Esse homem agora, ele vai evangelizar, mas por onde ele começa exatamente por onde nós devemos começar, pela nossa casa. Jesus disse, olha, você vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Vai agora, tu és instrumento de Deus. Certamente a casa precisava também de uma bênção do Senhor, e aqui ele mostra que ele deve voltar. Então, ele foi, olha o versículo 20, para a gente encerrar. Ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos os admiravam. Primeiro, em casa, depois nas 10 cidades, Decápolis. Primeiro, nós começamos a pregar o evangelho na nossa casa. A nossa casa, escute isso aqui, é o maior campo missionário. O maior campo missionário é a nossa própria casa. É aonde nós devemos testemunhar. Porque falar aqui talvez seja até mais tranquilo, mas falar na minha casa não é tão tranquilo, porque a situação é outra. Se você vai para a sua casa, você prega para os seus, depois você vai para Decápolis e aí você segue a sua vida. Foi essa a história desse homem que vivia angustiado, perturbado e recebeu a salvação de Deus. Agora, para a gente encerrar, quando uma pessoa recebe de Deus a sua libertação e a sua salvação, eu vou dizer com as minhas palavras, tem por obrigação de testemunhar da palavra do Senhor. Quando nós fomos alcançados por Deus, não foi para que
ficarmos em casa, ficarmos na retaguarda, mas que nós possamos expressar para as pessoas, através do nosso testemunho, através das nossas palavras, o que Deus fez por nós. Amém? Lembrando que a maior pregação que existe, sabe qual é? Não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu sou. É o meu comportamento com Deus. Que o Deus nos abençoe. Que possamos aprender, primeiro, receber a libertação, ser o missionário da nossa casa e partir para ir e pregar o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos louvar a Deus. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.